Vamos ver agora, então, um aspecto básico na conceituação do que vem a ser a atenção primária em saúde. Na Declaração de Alma-Ata, que foi a Conferência da Organização Mundial da Saúde, realizada na capital da República do Cazaquistão, em 1978, é uma conferência mundial. Nessa conferência, então, foi estabelecido o conceito de atenção primária ou de cuidados primários de saúde. Esse primeiro parágrafo que abre a declaração é o parágrafo mais famoso e é o parágrafo talvez mais citado em toda a literatura sanitária. E ele diz textualmente o seguinte: a atenção primária ou cuidados primários diz respeito aos principais problemas de saúde da comunidade, por meio dos quais são proporcionados serviços de proteção, cura e reabilitação, conforme as necessidades. Inclui educação, prevenção e controle de doenças transmissíveis e infecciosas, endêmicas ou epidêmicas, alimentação adequada, saneamento, provisão de água potável, cuidados de saúde materno-infantil, planejamento familiar, tratamento adequado de doenças e lesões comuns e acesso a medicamentos essenciais. Veja que este enunciado, ele tem um conjunto potente de situações altamente complexas: educação, prevenção, controle de doenças transmissíveis e infecciosas, endêmicas e epidêmicas, alimentação adequada, saneamento, etc. E, no entanto, apesar da potência desse enunciado, frequentemente a atenção primária tem sido entendido como algo singelo, algo simples, algo básico, algo, eu diria, algo quase que banal, algo que em muitos lugares nem mereceria a atenção do profissional de saúde, e seguramente para muita gente que tem uma formação tecnicista na área da saúde, medicina, odontologia e algumas outras carreiras, mas sobretudo em medicina e odontologia, quando você fala em atenção primária, parece que você está falando de uma coisa que é uma coisa básica, uma coisa elementar, né? Uma coisa destituída de qualquer interesse e que um bom profissional de saúde não deveria até perder tempo, porque lá não é o lugar dele, lá é o lugar talvez de agentes comunitários, de médicos pés descalço, coisa que vale a tal. Então, esse é um engano, é um pouco este engano que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro, uma autora como Barbara Starfield, ela estabelece claramente que a ideia de que a atenção primária é uma coisa simples, é uma crença, ainda a crença predominante de que a essência da atenção primária, outra vez a ideia da essência versus a ideia da aparência, né? Então, a essência da atenção primária é fundamentalmente simples. E ela conclui: nada pode estar mais longe da verdade. E ela dirá que a atenção primária é complexa, que seus desafios exigirão esforços conjuntos na pesquisa e na tradução sistemática do conhecimento em políticas. Então veja que aí, menos do que fazer coisinhas elementares no postinho de saúde, como muita gente ainda entende, né? Eu tenho que chamar a atenção, temos que chamar a atenção, nosso olhar tem que ser desviado para a complexidade da atenção primária. E mais, ela vai dizer que uma atenção primária forte, ela é essencial para um sistema de saúde forte, né? Então, lá onde eu tenho, na base do sistema, na rede básica, naquilo que é o que está mais estendido, mais colocado rápido e ao alcance dos cidadãos, de um modo contínuo, de um modo permanente, né? E ao longo de toda a vida, disponível a todos os grupos sociais, independente da cor da pele, da etnia, do gênero, do sexo, do local de moradia, da condição social, ou seja, como política pública universal, ou seja, essa colocação, ela coincide formidavelmente também com a definição do nosso sistema público de saúde, do nosso sistema único, do SUS, né? Então, esta universalidade, então, quando isto é forte, quando isso está claramente colocado, é claro que um sistema de saúde que então se apoie numa base sólida, ele será como uma construção sólida que está, como uma rede, ele está firmemente ancorado nos seus nós, nas suas âncoras, nos seus pilares, nos seus fundamentos. Então, uma atenção primária forte é essencial para um sistema de saúde forte. E a atenção primária, ela tem que ser definida, ela tem que ser vista, não como lugar que apenas fornece assistência a pessoas doentes, Nós temos que transcender e ir além desta definição,
ou desta ideia, ou desse entendimento simples. A gente imagina, não, a gente vai lá no postinho porque o postinho resolve coisas banais, né? Lá é um lugar onde eu faço assistência, onde eu faço vacinação, vejo diarreia, vômito, essas coisas mais simples, né, digamos assim, que as pessoas têm. Não. A atenção primária é um lugar que ele oferece, sim, é verdade, a entrada do sistema para todas, a entrada do sistema para as pessoas, mas ele oferece a entrada no sistema também para todas as novas necessidades e problemas, e é algo que nós temos que pensar sobre isso, porque às vezes nós imaginamos que o sistema público ele não oferece entrada e nenhuma possibilidade para novas. Diz, isso não é aqui, nós não temos como atender, porque como nós temos a ideia de que a atenção primária, o postinho, é o lugar do simples, o lugar do elementar, o lugar das coisas conhecidas, quando chegam, então, novas necessidades e novos problemas, então, aquele é um lugar que não pode, que não tem como atender as pessoas, atendê-las, portanto, como ideia de atenção. Então, ele oferece a entrada no sistema, ele fornece atenção sobre a pessoa. E ela não é obrigatoriamente direcionada para a enfermidade, para a doença. Ele fornece atenção no decorrer do tempo, de modo que um cidadão ele pode dispor, ele pode ter esta certeza, essa segurança de que ele estará ao longo da vida, ao longo do tempo, podendo contar com um lugar que lhe forneça atenção. E ele fornece atenção para todas as condições, exceto as muito incomuns ou raras. É claro que sendo incomuns ou raras, ele terá que dirigir, ele acolhe o paciente, ele acolhe o cidadão que procura o serviço, mas ali é o lugar do diagnóstico, ali é o lugar de uma elucidação que tem que ser buscada, e sendo uma forma rara ou uma forma incomum, ou uma forma cuja resolução não é compatível de ser resolvida ali, naquele lugar, tipo uma emergência, por exemplo, alguém que esteja em infarto, ou numa crise aguda, a unidade básica de saúde não é o lugar para isso, então ele será remetido a uma outra esfera do sistema, um outro nó da rede, né, que então fará essa atenção. E a atenção primária, finalmente, deve, por isso, então, coordenar e integrar a atenção fornecida em algum outro lugar ou por terceiros. Vejam vocês que quando temos este conceito, então, de atenção primária, significa que também o profissional de saúde que está colocado naquele lugar, naquele posto de trabalho, naquela região, naquele território que venha a constituir o complexo, né, da atenção primária, ao contrário de ser um profissional com uma formação elementar, ele tem que ter um conhecimento desses processos em nível tão mais aprofundado quanto possível. Ele tem que entender de processo de saúde e doença, é verdade. Ele tem que entender de condições sociais, é verdade. Ele tem que entender de determinantes sociais, de determinantes biológicos. Ele tem que entender de psiquismo. Ele tem que entender da vida. Ele tem que entender muito de clínica. Quer dizer, quem está no nível primário de atenção, quem está colocado na atenção primária, neste lugar, longe de ser uma pessoa incompleta, parcial, ao contrário, ele tem que ter um entendimento em nível de totalidade. Isto torna também este lugar um lugar de desafio, um lugar da complexidade. Dois problemas, são duas armadilhas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, para essas duas armadilhas, então ficam colocadas aqui. Ao dizer que a atenção primária diz respeito, isso está colocado no enunciado, né, lá naquele primeiro parágrafo, então ao dizer que a atenção primária ou cuidados primários diz respeito aos principais problemas de saúde da comunidade, em geral a tradução deste enunciado foi uma tradução reducionista. E então diz assim, os principais problemas de saúde são os problemas prioritários. Em geral, são os problemas prioritários para o gestor, mas não são os problemas prioritários para a comunidade. Então o gestor diz, os recursos para a saúde são recursos finitos, nós não podemos fazer tudo, vamos então fazer algumas coisas que são principais, que são prioritárias. Então, quais são as prioridades? São essas, essas e essas, e aí ao fazer essa redução, eu provoco um afunilamento, e este afunilamento faz com que eu tenha no território, na comunidade, na sociedade,
para o serviço público, e hoje isso atingiu quase que um nível, um grau paroxístico no SUS, eu acabo não tendo, então, portanto, um acolhimento adequado dos usuários no território, nas necessidades das quais eles são portadores. E o segundo enunciado que está colocado também naquele primeiro parágrafo, né, no enunciado geral da Declaração de Alma-Ata, colide então com com esta leitura reducionista, porque lá também apela-se para serviços de proteção, de cura e de reabilitação conforme as necessidades. E são necessidades, portanto, sociais e não as necessidades dos gestores, ou as necessidades do Estado. Eu gostaria de deixar isso claro para que nós possamos dar um tom crítico, né? A gente discutir criticamente o conceito de atenção primária e discutir criticamente aquilo que está colocado hoje para o Sistema Único de Saúde brasileiro, porque também para aqueles que atacam o sistema público no Brasil na contemporaneidade, é desta redução que se trata. Nós temos que ter uma atitude, nós profissionais de saúde, nós gestores democráticos, né? Nós que pensamos a universalidade, nós que pensamos a integralidade da assistência, nós temos que pensar também nesse sistema inclusor e generoso, um lugar de realização da cidadania. Os que fazem ataque ao sistema é que dizem, não, tem prioridade, nós não podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo, tal, tal. Ora, serviços de proteção, de cura e de reabilitação, conforme as necessidades, não são as necessidades do Estado, e sim as necessidades das pessoas e dos grupos sociais. Vejam que, no conceito de atenção primária, nós temos algumas categorias ou algumas situações que são importantíssimas e que formam, portanto, complexos. Vejam quais são as palavras-chave ou os descritores que estão colocados também naquele enunciado geral contido no primeiro parágrafo. Educação, prevenção, portanto, implica um sistema de imunizações, controle de doenças transmissíveis e infecciosas, endêmicas ou epidêmicas, e vão prestando atenção na complexidade de cada uma dessas categorias, de cada um desses descritores, né? Alimentação adequada, saneamento e provisão de água potável, cuidados de saúde materna e infantil e planejamento familiar é o que estava colocado lá em Alma-Ata, nós podemos traduzir hoje por direitos sexuais e reprodutivos, né? Tratamento adequado de doenças e lesões comuns, porque lesões comuns são as lesões que nós mais temos, doenças comuns são as que nós mais temos, as raras, já se chamam raras por isso mesmo, exatamente, né? Acesso a medicamentos essenciais, atenção, que este é um aspecto importantíssimo. São 8 descritores, são 8 categorias de análise, ou 8 complexos conceituais, e são 8 complexos práticos, são 8 complexos políticos que implicam políticas públicas, e eles são de altíssima complexidade, e isto também ajuda a compreender que a atenção primária não é o lugar do simples, ao contrário, é o lugar do complexo. E há um enunciado, também que é um enunciado bastante famoso, que é o primeiro parágrafo da Carta de Ottawa, onde foi realizada a primeira Conferência Mundial sobre Promoção da Saúde, patrocinada pela Organização Mundial da Saúde, em 1986. E diz o seguinte: promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. Vejam que já estamos aqui de novo apontando para categorias que dizem respeito à complexidade. Isto é uma encrenca. As pessoas costumam também aqui fazer uma redução e achar que a declaração com relação à promoção da saúde é uma coisa simplória, quando na verdade não é. Nós estamos novamente procurando enguiço, procurando encrenca. A saúde, continua então a declaração dessa primeira carta, a saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não como objetivo de viver. Neste sentido, a saúde é um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas.
Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade do setor saúde e vai para além de um estilo de vida saudável na direção de um bem-estar global. Vamos então retomar. A promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde. Aumentou a quem encrenca, porque enquanto que na atenção primária eu tinha educação, prevenção, controle de doenças, alimentação adequada, saneamento de água potável, etc. Então aqui já eu estou com a ideia da intersetorialidade colocada de modo claro. Então saúde é um conceito positivo que pega um conjunto de outros determinantes, portanto eu estou diante de todas as causas, de todas as possibilidades, absolutamente todas, que estão colocadas num cenário, numa determinada relação social, e ao não ser responsabilidade exclusiva do setor saúde e indo além de um estilo de vida, portanto eu estou indo além das relações pessoais, daquilo que são as práticas individuais, que é uma coisa na qual o serviço de saúde, os profissionais, a própria literatura científica tem incidido de 86 para cá e de 74 para cá, ao colocar então quase que sobre estilos de vida, sobre o comportamento dos indivíduos, a ideia de realizar a promoção da saúde. Então veja que novamente aqui não é disso que se trata quando estamos falando em promoção da saúde. Primeiro que nós temos que pensar que para a promoção da saúde nós temos que ir atrás das chamadas dimensões da ordem social. Na literatura, a ordem social teria 7 dimensões. Ou seja, para que eu tenha uma sociedade que se realize de modo harmônico, que se realize de modo efetivo, que permita que as pessoas, que os indivíduos, que os cidadãos desenvolvam suas potencialidades, que crianças sejam amparadas, no desenvolvimento da sua vida, em sua existência, que enfermos, que idosos, que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou de fragilidade, como é a doença, o desemprego, ou em situações de catástrofes ou de calamidades, essas pessoas possam ser amparadas, essas são as dimensões, então, isso então é o que compõe a ordem social. Eu tenho então que ter saúde é importante para a ordem social, a mobilidade social é importantíssima, mobilidade social, as pessoas não podem estar condenadas desde o nascimento, nasceram naquele lugar, elas vão permanecer naquele lugar, nasceram na pobreza, vão permanecer lá, nasceram na favela, nasceram num lugar contaminado, elas vão permanecer lá. Mobilidade social é um dos aspectos grandes da democracia nos estados contemporâneos, A ecologia é fundamental aí, renda e prosperidade é fundamental para a ordem social democrática, segurança e ordem pública, educação, ciência e arte, a participação, acesso à educação, aos bens da ciência, aos produtos da ciência e da arte, e a participação política e a desalienação, a não alienação, o direito à informação, o direito à participação, o direito à vida comunitária e à vida política em comunidade, então, também vem a ser uma das dimensões de uma ordem social democrática. Outros autores, como por exemplo Vanderlei Guilherme dos Santos, ele coloca que o agregado justiça social, ou aquilo que vem a ser o bem-estar social, ou bem-estar coletivo, que também coincide isso com o conceito de uma ordem social democrática, porque não vamos imaginar que uma ordem social justa, uma ordem social democrática, ela não seja produtora de bem-estar. Não é possível, seria uma contradição em termos, se nós tivermos uma ordem social democrática e essa ordem social democrática ser produtora de mal-estar social, de mal-estar coletivo ou produtora de injustiça social. Então, por correto, por coerente, uma ordem social democrática, ela é produtora de justiça social, de bem-estar social e de bem-estar coletivo. E ele diz então que uma matriz, digamos assim, que ele chamou então de matriz das desigualdades, ela conteria as seguintes informações, que são informações que precisam ser experimentadas, precisam ser demonstradas. São então informações empíricas, são informações que vêm, por enquanto, da nossa experiência. Então essa matriz ela estaria composta, a matriz das desigualdades, ela estaria composta pelas seguintes categorias: expectativa de vida,
onde a expectativa de vida é maior, né? Menor será a desigualdade. Tá? Onde a expectativa de vida é menor, maior será a desigualdade. A propriedade, onde o acesso à propriedade é maior, a desigualdade será menor. Né? Onde o acesso à propriedade é maior, a desigualdade será menor. Quer dizer, nós temos então sempre esta relação colocada dessa maneira. No Brasil, por exemplo, acesso à terra ainda é um problema. Não estamos falando de qualquer propriedade. Não é a propriedade da roupa, dos objetos, dos bens, né, dos nossos bens de uso pessoal. Nem mesmo é propriedade a um local, a um carro, a um meio de locomoção, a uma bicicleta. Não é dessa propriedade que estamos falando. Mas no caso, por exemplo, do Brasil, cuja distribuição da terra é uma das mais injustas do planeta, então a ordem social democrática brasileira é afetada pelo fato de haver concentração fundiária. Então aqui a concentração fundiária, ela faz parte então da matriz das desigualdades. Então aí vai. Renda, educação, saúde, habitação, serviços básicos, saneamento, água, luz, telefone, né? Então isso ele compôs em 79, mas ainda mantém-se em atualidade. Mesmo agora, na contemporaneidade, quanto maior for o acesso a saneamento, água, luz e meios de comunicação, menor será a desigualdade. Do mesmo modo, emprego, oportunidade, estabilidade, segurança no emprego, bem-estar, previdência social, seguro social e tal, lazer, amenidades, museus, parques, etc., segurança pessoal, né? O fato de eu ter segurança pessoal, de eu não ser ameaçado, né, por criminosos, sejam quaisquer tipos de criminosos, ou civis, ou aqueles que são agentes do Estado. A mobilidade social, outra vez apareceu aqui, e a participação política. Né? Então, vejam que essas dimensões que Vanderlei Guilherme dos Santos colocou compondo, então, a matriz das desigualdades, né? Essas dimensões, essas informações empíricas, né, como ele denominou, elas coincidem formidavelmente com os pressupostos ou os princípios da promoção da saúde. Vejam que se nós fazemos o cotejo entre aquilo que está colocado nas definições, né, nos pré-requisitos de Alma-Ata, como recursos fundamentais para a saúde, os que estão colocados para a promoção da saúde e os que estão colocados para uma sociedade mais justa e equânime, né, mais justa e igualitária, essas três matrizes, digamos assim, elas coincidem nos seus fundamentos. Então, voltando a pensar agora nos pré-requisitos para a saúde colocados na definição de atenção primária na Declaração de Alma-Ata. São paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Né? E a OMS, novamente colocando como pré-requisitos para a saúde, estes, que também são os mesmos colocados para a definição da promoção da saúde da Carta de Ottawa, né, que é o incremento então nas condições de saúde como requerendo uma base sólida a partir desses pré-requisitos básicos, né, eles retornam ao conceito então de complexidade da atenção primária. Nós teríamos então que pensar, por isso mesmo, né, da dificuldade que é o trabalho colocado na porta de entrada do sistema. É um trabalho onde nós temos que lidar permanentemente com os conflitos. Então, muitas vezes, nós acabamos nos desentendendo até com o nosso paciente. Né? Ele é exigente, ele quer coisas, ele não quer dar conta, ele não atende aquilo que nós estamos falando. Enfim, ali também é um lugar de discussão e de tensão permanente. A porta do sistema, a Unidade Básica de Saúde, a equipe do PSF hoje, ela não é um lugar tranquilo, né, como nós queremos fazer parecer às vezes na propaganda. É um lugar de tensão, é um lugar de conflito. E é assim porque os conflitos sociais todos estão presentes. Eles entram pela porta da frente da Unidade Básica de Saúde, pela equipe do PSF. Não é só o paciente que entra. Aquele paciente que entra, ele é portador desses conflitos sociais todos, ele traz para dentro da unidade, então, esses conflitos sociais todos. Né? Então, essa é uma compreensão que nós temos que ter, porque nós temos que ter ferramentas para poder lidar com isso, e essas ferramentas estão no território, essas ferramentas estão na política, essas ferramentas estão na intersetorialidade. E uma das saídas, ela está colocada na parte final da Declaração de Alma-Ata, e raramente
essa parte final da Declaração de Alma-Ata, ela comparece na nossa discussão. A Alma-Ata concluiu que uma atenção primária universal custaria muito em termos de recursos financeiros. E ficou a pergunta, onde encontrá-los? E a Alma-Ata respondeu, no desarmamento, na eliminação da guerra e na proposta da paz, na extinção dos exércitos. O setor bélico da indústria, os exércitos, as forças armadas dos países consomem recursos materiais, recursos humanos, potencial de criação e recursos econômicos, recursos naturais da sociedade numa escala enorme, enorme. Então, já naquela época, em 1978, a Alma-Ata recomendou o desarmamento, a eliminação da guerra e propôs a paz e propôs o respeito à soberania e à autodeterminação dos povos e das nações. Pensemos em conjunto como poderia ser uma saúde voltada para a vida e não uma saúde voltada para a morte. Uma pesquisa voltada para a vida e não uma pesquisa voltada para a morte. Portanto, uma ciência voltada para a vida e não uma ciência voltada para a morte. Também uma economia voltada para a vida e não uma economia voltada para a morte. E um conjunto, uma saúde, então, que beneficiasse relações democráticas e de inclusão, e não uma saúde que fosse excludente e que fosse, então, promotora de intolerância, de ódio e de discriminação.